Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Nós estamos diretamente da Expo Super 2025, em Balneário Camboriú, falando sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta a nossa vida diariamente. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora e fundadora da Shopper2B. Eu costumo dizer que eu sou a voz do cliente no conselho, no negócio e nas decisões estratégicas do varejo e da indústria. Muito prazer. Hoje eu vou ser a host do podcast da Acates. E antes de começar, eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com os colegas do setor. A gente vai ter um papo aqui super interessante e eu recomendo que vocês compartilhem o conteúdo. Queria lembrar também que a gente vai disponibilizar o podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre marcas que geram receita, o caso CIMED, e para isso a gente vai contar com a participação super especial do Eric Shibata. O Eric é diretor de branding e criação da CIMED, primeiro astro designer brasileiro, trabalhou na Embraer, olha que interessante, na área de aviação executiva, quando a empresa queria internalizar no Brasil um time de designers para a área. Eric, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado, Bruno. O prazer é todo meu de vir aqui falar com vocês, com a Acates, um evento maravilhoso aqui. Que legal. Eric, para a gente começar a aquecer, queria um pouco que você contasse, você fala muito sobre branding na veia, né? Como que o varejo brasileiro pode sair do operacional e começar a pensar a marca de forma estratégica? Conta um pouquinho a sua visão sobre isso. Na verdade, eu falo que às vezes a gente vem falando muita coisa sobre branding e tudo mais, e aí acaba assustando o varejista, porque o varejista fala, não, mas esse negócio não é para mim. Não, e as pessoas dificultam muito. Quem fala sobre branding acaba dificultando muito todas as coisas, né? Mas branding, na verdade, é uma ferramenta muito prática e simples para você construir sua marca e para você conseguir cada vez mais fidelizar o seu cliente, né? Então, quando eu falo de branding na veia, é como são pequenas ações podem fazer uma virada de chave no teu negócio, né? E hoje eu vim aqui na Acates para mostrar um pouco dessa receita de bolo, tudo que a gente fez na CIMED, que para mim nos últimos anos é um case que não teve no Brasil, de uma construção de marca tão rápido, né? Do offline, não do online. Perfeito. Então, branding na veia é como que a gente faz isso tudo acontecer, que a gente sai da teoria e vai para a prática. E eu acho que tem muito isso de desconstruir, porque às vezes branding parece de marca grande. Palavra em inglês. Palavra em inglês, parece que distancia, e é como de fato você tangibiliza aquilo que você tem de cultura da sua marca ao consumidor. É isso, né? É isso. E no final eu falo que branding, né? Eu preciso mudar isso, é marca. Porque a gente fica falando branding assusta o pequeno varejista ou assusta as médias, às vezes as empresas familiares. Mas branding é a sua marca. Perfeito. A sua marca pessoal, a marca da sua empresa, e como é que você faz aquilo com muita consistência para ele ser verdadeiro, né? Assim, para gerar resultado pro teu negócio. Perfeito. E o Brasil, né? A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, né? Como que a gente cria uma marca que consegue furar bolhas, né? Que tem um diálogo com diferentes realidades culturais e sociais, porque o Brasil acho que tem essa complexidade, não somente pelo tamanho, mas eu acho por essas diferenças culturais, né? Como que vocês percebem isso? Como que vocês lidam com isso? Qual é a visão que você tem sobre esses desafios? Bom, primeiro assim, de furar a bolha, né? Eu vim de um mercado extremamente diferente do mercado que eu atuo hoje, um mercado extremamente nichado, né? Da aviação executiva. E lá a gente aprendeu muita coisa, aprendi muita coisa. A gente adaptou as receitas da aviação executiva para massa. Isso que foi bacana. Mas o mais interessante de tudo isso é que, principalmente lá na CIMED, a gente entende sobre regionalização. Eu entendo que o paulista pensa diferente do cara aqui do sul, que pensa diferente lá do baiano, do norte e nordeste. Então, quando a gente faz uma proposta de comunicação que ela é nichada para as regiões do Brasil, é que a gente começou a conseguir avançar cada vez mais e conseguiu ter aquele recall de marca. Porque às vezes o que é legal para mim, né? Eu vou ser paulistano, exato, não é bacana pro cara lá do norte, nordeste ou pra galera aqui do sul. Então, assim, a gente começou a gente faz muito bem isso, pensa no Brasil inteiro, quando a gente regionaliza
as nossas ações. Porque, às vezes, assim, tudo que a gente estudou na faculdade, tudo que a gente desejou, e eu estava até agora na palestra com o Fábio, né? Não é necessariamente o que o cliente espera, né? Perfeito. Você não pode perder as suas raízes, você não pode perder o seu DNA, mas você tem que se conectar com o público. Então, os C-levels, ou não precisa ser um C-level, mas a galera, principalmente do marketing, às vezes, trabalha com aquela coisa, ou exemplos internacionais, ou cases internacionais que não funcionam verdadeiramente na sua região. Ou a agência que vem te propor alguma coisa para o seu varejo, mas não está conectada com aquilo que está acontecendo, né, naquela região, naquele local. Então, é muito sobre isso, assim, sobre entender o cliente. O Fábio falou muito sobre isso numa palestra que teve anterior, Sim. que era foco no cliente e entender as necessidades do cliente para fazer tudo isso acontecer. Quando a gente fala de branding, marca, é a mesma coisa. Perfeito. E olhando para o setor farmacêutico, né, o que o setor farmacêutico aprendeu com o varejo de moda, tecnologia ou fast food, ou vice-versa? Você tem algumas conexões que você traz ou que você olha para esses outros mercados para poder trazer hoje para a sua realidade, que é o... Na verdade, o que a CIMED fez diferente? Então, tem algumas coisas, né? Uma e aí falando do negócio como um todo, é a verticalização da cadeia, muito inspirada no fast fashion, né? Então, o fast fashion consegue preços acessíveis e ele ser rápido, por quê? Porque ele tem a cadeia verticalizada e porque ele vai pensando por coleção. Para a indústria farmacêutica, isso é algo assim que nunca ninguém pensou em fazer desse jeito. E a CIMED foi lá e fez. Então a CIMED verticaliza a cadeia para quê? Para ela conseguir ter preços mais acessíveis. Então, você sabe que hoje bula e embalagem representa às vezes mais que 100% do valor do medicamento. É mesmo. Então quando você verticaliza, você consegue ter preços mais acessíveis, que foi o que a fast fashion fez. E você consegue ser mais rápido. Lançou um produto, medicamento, eu não vou falar que medicamento é rápido, porque tem o processo de desenvolvimento. Mas eu lancei um produto de higiene e beleza, ou uma coisa, né, que não passa por toda a certificação da Anvisa, eu consigo de uma maneira muito rápida trazer isso para o ponto de venda. Como eu tenho a cadeia verticalizada, eu tenho toda a cadeia de logística em casa, da impressão ali, em 10 dias está no ponto de venda. Entendi. Isso é inacreditável, isso são ensinamentos que a gente traz de outras indústrias para a nossa indústria. Na questão da marca, a gente pegou tudo aquilo que a gente aprendeu do mercado premium da aviação de luxo, do mercado de luxo, e trouxe para uma commodity. Então, de escassez, de desejo, de como criar uma love brand, como que eu vou fazer um remédio, que é uma commodity, virar uma coisa legal, né? Feliz. Uhum. E não tá atrelada só à doença. Perfeito. Transformar em saúde, em benefício. Bem-estar. Então, é isso que a gente vem fazendo diferente da indústria, que a gente pegou exemplos de fora e trouxe para o nosso negócio. Então, você está me contando aqui sobre como eu devo olhar para outros mercados, né? Não para copiar, mas para me inspirar, para dizer o que faz sentido para o meu negócio, como que eu torno eficiente, ou como eu comunico melhor, né? Ou como eu me destaco melhor, pensando que eu aprendi aqui e tropicalizo, né? Ajusto para o meu tipo de negócio, né? É isso. Que eu sempre falo para todo empresário, né? É bacana você ver o seu concorrente, mas se você só se inspirar no seu concorrente, você nunca vai inovar e nunca vai fazer nada de diferente. Então você tem que abrir a mente para outros negócios, para você fazer uma coisa diferente. E aí, qual que é a sua opinião? O consumidor mudou ou é o varejo que ainda não entendeu como se comunicar com as novas gerações? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. O consumidor mudou muito e o varejo não consegue entender. Eu brinco, né? Eu sou um tiozão, porque eu brinco que a molecada que trabalha comigo há 19, 20 anos, 21, eles pensam muito diferente, né? E aí, o que a CIMED entendeu o jogo? Que a gente não tem que ter preconceito contra essas novas gerações, né? A gente fala, não, mas a geração da dancinha, superficial. Meu, entende como a cabeça deles funciona, adapta ao seu negócio que você vai vender muito mais. E se você não estiver preparado para isso, alguém vai estar. Exato. Então a gente precisa abrir a nossa cabeça, porque o mundo mudou, né? E as coisas estão mudando cada vez mais rápido, né? E se você leva para esse lado da dancinha, que tá tudo bem, né? Você tá olhando só uma parte do que essas pessoas estão pensando ou consumindo. Você não tá tirando realmente aquilo que faz sentido para o seu negócio. O que eu posso aprender aqui e trazer para o seu negócio? Não significa que você vai precisar dançar, mas talvez é a forma como você vai se comunicar ou se relacionar que faz sentido, né? Eu falo, né? A nossa geração
ela foi já a minha geração, né? Ela já foi extremamente diferente da geração dos meus pais, assim. Exato. Então, quando os meus pais olhavam o que eu estava fazendo, para eles era um absurdo. Exato. É isso. Então a gente só tem que abrir a nossa mente porque as coisas vão evoluindo, né? E eu fiz um estudo, Eric, sobre as gerações e quanto a gente está vivendo num período onde a gente tem uma coexistência geracional muito grande. Acho que a gente nunca viveu isso e hoje a gente está vivendo, tanto como cliente como colaborador, gerações muito diferentes consumindo, né? E se relacionando. Não, e só para complementando tudo isso, como um exemplo. A CIMED hoje é a farmacêutica mais lembrada pela geração Z. E eu posso te garantir que pela geração Alpha. Só que a geração Alpha eu não posso fazer pesquisa com eles. Tá, sim. São as crianças, né? Mas o que... Aí você fala, Eric, mas a CIMED deixou de lado o público-alvo dela para focar na geração Z? Não. 80% do nosso investimento é a mulher 35+, que é a mulher que vai lá e compra. Só que ninguém olhou para a geração Z. Uhum. Então, o meu custo de aquisição desse cara era de graça. Isso. Porque toda a indústria está gastando na mulher 35+, e abandonou um público aqui que vai crescer, né? É isso. E que hoje já consome. É isso. E olha que relevante isso que ele está falando, de como eu crio uma aspiração de marca para pessoas que ainda vão consumir, né? Que já conhecem a marca, que às vezes influenciam. Minha filha influencia, não preciso nem falar. Quantos anos ela tem? 5. Então ela te influencia. E se ela conhece Carmed, ela conhece... É sobre isso. Então ela me influencia para comprar todo vez que tem um lançamento novo. Então já criou uma aspiração, um conhecimento de marca, mesmo ela sem ter o poder de compra, né? Ou ter o de dinheiro na mão. Porque uma coisa é ter dinheiro na mão, outra é o poder de compra, né? A gente fala que o filho e o neto são as únicas pessoas que conseguem mudar a nossa decisão de compra. Perfeito. Você nunca mudaria a marca do seu medicamento, mas se a sua filha ou a sua neta falarem, mãe, olha isso daqui que é a CIMED, que faz o Carmed, que eu conheço eles das redes sociais, você vai avaliar a mudança. Perfeito. E a gente olhando aqui para o varejo, quais são as marcas que a gente tem no nosso portfólio, que de repente a comunicação que a gente está fazendo, a gente pode trazer outras pessoas para influenciar aqui quando aquela shopper, que na maioria é mulher, né, não vamos generalizar, mas na maioria para supermercados são mulheres, ela chega de casa influenciada pelo quê? Né? Como que você pode influenciar nessa marca para poder conseguir tangibilizar as ações ou promoções que você está fazendo na loja, né? Acho que é um pouco disso. Total. Muito bom. Bom, você transformou a CIMED numa marca como um lifestyle mesmo, né? Como você enxerga essa construção de desejo em categorias que tradicionalmente seriam sem graça, né? Vamos pensar assim, ou que talvez não tivesse um sex appeal, um primeiro momento de desejo, né? Conta um pouco como foi essa construção. Sabe o que eu acho interessante? Igual a gente falou da geração Z, né? Mas nem da indústria... É lógico que, primeiro ponto, eu encontrei donos, C-levels, né, ou uma família que acreditava em tudo aquilo que eu estava falando. Perfeito. Que podia ser, que era possível acontecer. Eu falo que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E é isso. Dentro do mercado extremamente tradicional, um pouquinho que eu fiz dessa referência da indústria da moda e do mercado de luxo foi um grande avanço para eles. E aí, a partir do momento que eles viram que isso estava dando resultado, eles foram colocando mais investimentos e mais esforços em tudo aquilo. Então eu falei, a gente está no oceano azul, porque ninguém faz isso. Eu identifico, eu posso estar enganado, mas eu identifico o varejo, né, aqui do alimentar, a mesma coisa, é um mercado extremamente tradicional, que os varejistas ainda não estão olhando em como fazer diferente. O primeiro cara que fizer diferente vai se destacar. Uhum. Então ele tem uma oportunidade na mão que é incrível. Difícil seria eu concorrer com um grandes da indústria da moda. Sim. Que tá todo mundo muito estável com aquela coisa. Uhum. Mas dentro do mercado que era muito tradicional, a gente revolucionou. E aí é olhar um pouco para entender o mercado e entender quais são os caminhos que eu tenho de arriscar. Acho que a palavra não é nem inovar, é arriscar, né? Porque a inovação vem junto com essa... né? Com esse... O meu bate-papo hoje aqui com o pessoal vai ser muito sobre criatividade, inovação e como que você pode fazendo isso acontecendo, né? Eu falo que tem um grande amigo meu, que é o João Branco, ex-CMO do McDonald's, ele fala, Eric, você tem que arriscar todos os dias. E começa pequeno e vai aumentando, porque você vai ajustando
e vai acertando os tiros cada vez mais. Ele falou, então vai arriscando, não se martiriza, aprende com seu erro, conserta e testa de novo. Perfeito. O João sempre fala comigo, né, João Branco, ele fala, Eric, dos 365 tiros que você dá todo ano, você vai acertar 3. Esses 3 vão ser golaços. Certeiros. Certezos, É isso. que ninguém vai nunca mais esquecer. E fazendo a proporção, você tem o topo do funil para trazer clientes, você tem o topo do funil para trazer ideias e algumas vão funcionar, mas se você não ir testando, você não vai saber o que deu certo. Se você ficar mitigando o risco, você nunca vai saber. Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Muitos acham que brand é só uma embalagem bonita, né? Como você responde essa visão, que talvez possa ser rasa, principalmente no dia a dia do varejo? Qual é a sua visão sobre embalagem? É só sobre embalagem ou tem mais? Como que você vê isso? Branding é muito mais do que embalagem, né? Às vezes vários empresários me procuram e falam, Eric, eu preciso fazer um rebranding da minha marca. Eu falo, mas o que você quer fazer? Não, só quero redesenhar o logo. Eu falei, o que mais? Por quê? Porque o rebranding ou branding não é só sobre o seu logotipo ou sobre sua embalagem, e sim sobre o 360 que você faz em tudo aquilo, né? O que as pessoas vão lembrar. Então eu falo, às vezes, o empresário só quer mudar a marca, eu falei, nem fala de branding, só vai fazer porque não vai dar certo, você vai se frustrar, né? Então branding é sobre o todo, assim, a embalagem é um dos fatores e importantíssimo. Mas a minha estratégia, a CIMED, por exemplo, ela não teria a força que ela tem hoje só com uma embalagem amarela. Perfeito. Ela tem a força que ela tem hoje pelas ações que a gente fez ao redor da embalagem amarela. A amarela pode nem ser a melhor cor, a mais bonita, mas as ações que a gente fez para que tudo aquilo acontecesse é que fazem a diferença. E da perspectiva, seja da indústria ou do varejo, a gente tem que considerar que a gente não vai ter o tempo todo alguém na loja, por exemplo, para falar do nosso produto. Então, a embalagem, às vezes, pode contar uma história ou pode chamar a atenção, mas ela vem combinada com uma série de estratégias, né? Isso que você está dizendo. A embalagem compõe uma série de comunicação, de uma estratégia de comunicação que você tem do produto, né? É isso, a gente trabalha com um commodity, né? Eu não sei se eu posso falar que o supermercado é uma commodity, mas outro dia eu estava com o pessoal dos postos de gasolina, eu falei, posto de gasolina é uma commodity. Por quê? Porque você tem 3 ou 4 bandeiras ali, e aí você vai parar na que estiver mais conveniente no teu caminho. Se você cria a marca, não importa como ou porquê, mas se naquele meio segundo de decisão de compra a pessoa vê uma embalagem amarela e fala, não, eu já vi esse cara em algum lugar, acabou, tá feito. Check, eu não preciso passar um recado institucional que a CIMED tem 48 anos. Não, eu preciso convencer o cara. Então são ações muito rápidas para o consumidor falar, não, eu vou ali naquele varejo e vou comprar. E para a gente finalizar o assunto talvez dessa commodity, desse desafio que a gente tem de vários produtos, qual o benefício de fato você está trazendo, né? Às vezes essa lembrança de marca vem pela embalagem que você criou, né? E aí você consegue falar, eu já vi. Eu já vi na TV, já vi no TikTok, já vi no Instagram, não importa onde. Exato. Eu já vi, vou comprar. E qual que você acha que é o maior erro que você vê hoje entre as marcas tentando conectar? A gente falou um pouco sobre essa conexão entre geração Z e geração alfa. O que você acha que... Qual tem sido o maior erro? Não ter escutado, não ter ouvido? Lógico que a gente tem restrições, como você falou, dependendo do tipo do nível, da idade da geração. Mas que erro que você vê maior? Vamos falar de Gen Z, né? Isso, exato. O maior erro é que, no geral, quem está no comando são os millennials ou outras gerações. E eles têm um preconceito ou estereótipos formados sobre a geração Z, e eles não aceitam a mudança. A gente, principalmente... Eric, você é um especialista... Eu estou estudando muito, mas o que eu tenho? Eu tenho minha mente muito aberta para ouvir eles. Não é... é o que eu aprendi na faculdade, é o que eu concordo. Não era o que eu concordava. Mas a gente testou, vem dando certo e eu vou apoiando. Hoje a minha equipe, a parte de redes sociais e comunicação, ela é formada por jovens de 19 a 22 anos. E que eu deixo eles arriscarem. Porque senão eu nunca vou conseguir me conectar. A gente fez um teste, né? A gente liderava o TikTok, eu gerenciava a conta de TikTok da CIMED, João Adib, Carla. Tá. E não funcionava. Não funcionava. Contratei um menino, Diego, 19 anos, sabe fazer tudo isso acontecer, não tem faculdade, não tem nada, mas um moleque fera em TikTok. E deixei ele fazer do jeito dele, que pra mim esteticamente era feio. Entendi. Conectou. Perfeito. Passou uma conta de 50 mil seguidores para 1,5 milhão em 6 meses. Só deixei ele fazer o trabalho dele e aí fui ajustando
algumas coisas para o nosso corporativo. Acho que você falou algo que eu acredito muito, de parar de achar que o que eu acho É a verdade. é a verdade. É o que todo mundo pensa, é o que todo mundo vai gostar, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem. E conviver e ouvir, eu acredito muito nessa questão de liderança, quando a gente fala uma palavra inversa, não é inversa exatamente, mas o que eu posso te ensinar e o que eu posso aprender com você, né? E eu acho que entre gerações a gente escutar e deixar muito essas pessoas agirem, trazer, eu acho que é o caminho, né? E aí você vai colocando, aqui faz sentido, vamos arriscar, né? Vamos tentar, porque às vezes também a gente acha que vai ter um impacto. Não vai. A internet, com a vinda da internet, hoje as coisas são muito rápidas. E aí passar horas em reuniões pensando aí não deu. Às vezes para discutir um post. Exato, exato, não faz sentido. É exatamente isso. A CIMED virou um caso aí de inovação até em ciência espacial. Como transformar a inovação em algo palatável para o varejo vender na ponta? Eu falo o seguinte, Me conta né? um pouco disso. O espacial, o design, enfim, foram as conexões que eu fiz no passado e que num determinado momento me levaram de uma maneira, eu diria que com um budget muito pequeno, uma oportunidade de networking, fazer os nossos testes das vitaminas lá no espaço, e a gente soube contar muito bem essa história. Tá bom. Então acho que isso muito bacana, assim, sobre tudo isso. Mas inovação, para mim, é muito sobre pequenas oportunidades que estão na tua frente que você pode fazer acontecer. Porque às vezes a pessoa fala, Eric, mas pô, eu sou varejista, tenho 3 lojas, que você está falando de negócio do espaço, $100 mil, não tenho isso. Mas a inovação está muito nos pequenos detalhes que você pode fazer dentro da tua região, do teu bairro, para fazer diferente, assim. Então, muito que eu falo hoje aqui, que eu vou falar para todo mundo aqui, é como que a gente ativa esse mindset na nossa cabeça de pensar diferente. Perfeito. De inovar. E te ouvindo, Eric, conhecendo um pouco do varejo alimentar, eu acho que é importante a mensagem que você está passando, especialmente a área de marketing no varejo alimentar está ganhando um protagonismo diferente. Ganhando protagonismo, acho que essa não é diferente, ganhando protagonismo. E eu acho que você, comentando da sua chegada na CIMED, você chegou talvez, entre aspas, pequeno, querendo mostrar serviço, querendo provar, e aí você foi ganhando relevância e aí investindo mais na sua área. Eu acho que acho que é legal você falar sobre isso, porque acho que tem muita gente assistindo a gente que pode estar vivendo um pouco disso. Sim, para mim, qual que é o erro de todo profissional de marketing, ou todo mundo que tem uma empresa de marketing, enfim. Ele chega no cliente que nunca fez nada com ele quer vender um projeto milionário, ou, né, de tantos mil reais, para uma empresa, para um varejista familiar que nunca fez nada. Você acha que esse cara vai apostar todo o dinheiro da vida dele num projeto, num cara que nunca fez nada? Perfeito. Assim, não vai. Então não adianta. E aí a pessoa fica focada em aquilo. O que eu fiz lá na CIMED foi muito bacana. Projetos pequenos, mas muito pequenos. Tenho R$2 mil de verba, tá bom. Com um resultado rápido. E aí você vai provando aquilo. E aí o dono vai vendo que aquilo dá resultado. 2, tá bom, agora eu vou te dar 10. E você vai entregando resultado. Hoje, se eu quiser, eu tenho 1 milhão. Mas eu sei também quando eu gastar 2 mil e quando eu gastar 1 milhão. Perfeito. E aí você vai conquistando o teu espaço dentro daquilo. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu quero fazer igual você fez aqui com o espaço. Eu falei, não vai conseguir. E o que ele está trazendo é sobre ter a aposta, que pode ser os R$2 mil, e de qual foi o resultado disso, o retorno disso. Acho que isso é importante, né? O empresário precisa de resultado. Não adianta eu falar construção de marca, lindo, maravilhoso. No primeiro corte de custos, é isso que ele vai cortar. Acabou. Então, se você não trouxer para o empresário, para o dono do negócio, resultado no bolso, ele não vai acreditar em você. Perfeito. Branding é bonito na empresa dos outros, porque eu preciso pagar minhas contas. É isso. Então, eu aprendi a lidar com os donos e com o negócio, que aí o design branding fica menos subjetivo e é mais com resultado direto no negócio dele. E pensando um pouco no ponto de venda, onde talvez hoje a maior parte acontece, talvez, pelo menos no varejo alimentar ainda é o ponto físico ainda é importante, né? No seu ponto de vista, ele morreu, se reinventou ou está virando mídia? Ele não morreu e nem se reinventou, eu diria que ele está na mesma. Eu diria que ele precisa se reinventar. A gente vem aqui hoje muito para falar sobre isso, assim, para falar que, vocês precisam prestar atenção, porque o mundo está mudando e a gente precisa pensar diferente. A maioria das pessoas essa geração
que está hoje no comando das redes, né, dos varejistas do canal alimentar, ou é a primeira ou é a segunda geração, são pessoas mais velhas. Então, se a gente não colocar a gente... Eu não falo que é por causa da idade, mas se a gente não pensar diferente, perfeito. o bonde vai andar. Perfeito. Não é sobre idade, é sobre ideias diferentes, sobre pontos de vista diferentes. Perfeito. A gente fala muito, né? Acho que 90% das empresas, eu acho que se bobear aqui, 100% das empresas são familiares. Sim. É que se você não deixar as novas gerações tentarem fazer diferente, você não vai mudar. Perfeito. E aí o teu negócio pode morrer. Super importante isso que você está falando das gerações, porque eu acho que tem muitos filhos ou sobrinhos ou que querem chegar, que querem participar do negócio, mas talvez numa ansiedade que talvez não traga essa segurança Para os pais. Para os pais, né? Então, eu queria que você passasse um pouco essa mensagem, porque tem um pouco desse olhar, e eu participo, estando muito próximo do varejo, de querer que os filhos estejam, participem, mas essa forma também de como eu chego, né? De como que eu mostro, talvez, que eu fiz uma faculdade, que eu aprendi, mas que eu não quero só trazer teoria, né? De por que eu estou trazendo esses pontos, né? Eu acho que, assim, é da mesma forma, né? Para ele, aquilo que eu falei das agências, começa pequeno, mostrando o resultado de alguns elementos. Fala, pai, olha como isso aqui deu certo. Se você pensar desse jeito, vai ser diferente. Os pais têm um timing para as coisas acontecerem completamente diferente da geração nova. A geração nova é uma geração ansiosa. A gente vive num mundo hoje ansioso, não é? O pessoal tava falando, antigamente era o e-mail, você tinha um dia para responder, respirar. Agora é o WhatsApp, a pessoa quer a resposta em 30 segundos. Exato. Se não entregou 2 pontinhos, os checks lá, os 2, você fica já ansioso. Então é um conflito de geração muito grande. E eu tô muito do lado dos Gen Z, né? Tentando convencer a geração tradicional. Eu falo, faz pequeno e vai fazendo acontecer, nem que seja nos bastidores. Teu pai vai ver resultado naquilo e você vai conseguindo aumentar e vai ganhando o respeito de todo mundo que está ao seu redor. Fala, nossa, o filho do fulano, olha o que ele está fazendo, que bacana, melhorou a venda do mercado. Boa. Ou vai no digital, ou enfim, tem milhões de maneiras de fazer isso tudo acontecer. Muito legal, Eric. Para fechar, eu queria que você pensasse aí qual que é o futuro do varejo brasileiro, se a gente pudesse pensar nos próximos 5 anos, né? Qual que é o papel das marcas, o que elas precisam fazer ou pensar ou corrigir rota para que não fiquem obsoletas? Eu acho que assim, o varejo não vai morrer, nem nunca vai morrer. Não adianta a gente falar, não, mas o digital vai matar tudo. Não, a experiência do varejo, ela ainda é muito importante. Eu não vejo nos próximos, pelo menos da minha geração, o varejo morrer, mas o varejo precisa se reinventar. O varejo precisa pensar de formas diferentes, como ele vai expor aquele produto e proporcionar experiências para o cliente dele de uma maneira mais simples e mais fácil. Para mim, essa é como é que isso vai ser, eu não sei, mas a gente precisa se reinventar para as coisas acompanharem todo esse dinamismo que a gente tem hoje, principalmente por causa do digital. Muito bom. Bom, as mensagens que ficam para mim aqui, eu acho que tem um pensamento sobre cada um tem a sua cultura, a sua forma de pensar, a marca que você construiu, então não perca isso, né, de vista. Seu DNA. Mas como que você traz inovação, como que você traz diferencial, comunicação para isso? O Eric falou também muito de eficiência, porque acho que isso é uma parte importante, né? E de arriscar, eu acho que isso é de como você pode, em pequenas situações, para você poder ganhando aí confiança, né? Para que você possa apostar e chegar numa marca hoje como chegou a CIMED. Queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. A gente tem acompanhado aí você e também a CIMED como um todo, e tem sido realmente um case, tem trazido muitos aprendizados para a gente, então parabéns pelo trabalho. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado, gente. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou, foram grandes aprendizados, né? Agradecer que você esteve conosco até o final, obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar aí e compartilhar com os amigos. E eu queria agradecer ao Eric pelo conteúdo que a gente teve e dizer que foi um prazer receber você aqui na CATS Podcast. Prazer é todo meu. Obrigado. Obrigada e até a próxima.